Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amores, meus amantíssimos jovens. Estamos aonde? Estamos no Brasil! E hoje nós estamos em busca de quê? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. E para buscar conhecimento a gente precisa do quê? De usar a camisa do amizade. Então, birutubers e toilders, se abracem, se beijem, se chamem de meu amor. Espero que vocês estejam tudo bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto candente e que ensejou uma discussão muito importante, né? Nós estamos aqui com Avro de Tiralbobra, não tem mais onde meter ora, né? Estamos aqui com o nosso querido Avro Broba,
com o corte Volkswagen ressuscita Elis Regina. Maurício Ricardo é contra necromancia publicitária. Né? Maurício Ricardo, que é de Berlândia, né? Meu querido amigo e camarada menino Rezek, também é de Berlândia, vai estar ouvindo a gente no YouTube. Beijo, menino Rezek. Inclusive vai ter aniversário do Rezek mês que vem, nós vamos... Já estamos chamados, já. Ele vai fazer um rolê lá no prédio dele, tá super animado, super felizão. Tem data? Tem data. É primeiro fim de semana de agosto, uma coisa assim que deve ser, tá? Jovens, vamos começar aqui então, né? Do que nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos falar de inteligência artificial e de ditadura, tá? Eu preparei vários materiais porque eu acho importante a gente mostrar o grau da empáfia, o perceba e vai a petulância do CNPJ, tá? Porque é de uma petulância sem fim aquilo que a Volkswagen tá tendo a pachorra, tá? Pachorra de fazer, tá? É um negócio, cara, que tem hora que a gente fica desacreditando do grau que a galera consegue fazer as paradas. Eu vou me permitir aqui, gente, e mais uma vez eu vou fazer 25 minutos de react antes do react, né? Porque este sou eu, aí me tens em uma casca de nós, tá? Quero colocar essa reportagem aqui da Deutsche Welle, tá? Da nossa queridíssima TV alemã, para mostrar o grau de pachorra de dona Volkswagen, tá? Deixa eu aumentar isso para vocês conseguirem ir lendo junto com o tio. Relatório detalha colaboração da Volks com a ditadura. Relatório final do inquérito aberto em 2015 confirma a intensa relação entre a montadora alemã e o regime militar. Golpe de 64 chegou a ser elogiado por presidente da Volks no Brasil. Não sei se a reportagem vai falar ou não, mas o presidente da Volks no Brasil à época era ex-membro do Partido Nazista. Tá? Então, daí, meu irmão, você imagina o que vai vir. Vamos ver a reportagem. O relatório final da investigação sobre a participação da Volkswagen na repressão do regime ditatorial no Brasil concluiu que a montadora alemã manteve uma intensa colaboração com a ditadura militar sem ter sido pressionada para tal. Olha que beleza, não é que ela manteve uma intensa colaboração porque os militares ameaçaram, né? A Volks teve um dos primeiros parques industriais automotivos no Brasil, eles podiam ter sido ameaçados e falado ou dá ou desce. Não! Por vontade própria, com uma postura colonialista. Isso é o órgão da imprensa alemã falando. Alemã. Com uma postura colonialista, o presidente da Volks no país à época, nazista, chegou ainda a elogiar o golpe de 64. Está claro que a Volkswagen estabeleceu por disposição própria uma intensa relação de contribuição com os órgãos de repressão política muito além dos limites da fábrica. A empresa demonstrou vontade de participar do sistema repressivo, sabendo que submetia os seus funcionários a risco de prisões ilegais e tortura. Tá? Isso é a Volkswagen. Tá? Destaca o documento divulgado nessa quarta-feira, dia 31/3. Produzido em conjunto pelo Ministério Público de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Trabalho, o relatório é fruto de uma investigação que começou em 2015, quando foram abertos inquéritos civis contra a empresa após pedido de vários sindicatos e da Comissão Nacional da Verdade. Aqui eu quero mandar um abraço para nossa querida camarada Vivian, uma mulher abnegada, tá? Vocês conhecem a Vivian da UP, que trabalhou durante muitos anos pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que trabalhou
muito pra gente manter e preservar essa memória, né? E aí, mais uma vez, o tio volta lá atrás no Walter Benjamin e lembra a todos vocês que os nossos mortos não estarão em paz enquanto esses inimigos estiverem vivos. O Calheiros também, mas é só porque eu lembrei da Vivian aqui. Em 2020, Em 2020, os inquéritos culminaram em um acordo assinado com a empresa que prevê o pagamento de 36,3 milhões em indenização, troco de pão. Troco de pão. Existe um preço, uma precificação da vida humana? Não. Ainda assim, 36 milhões de reais, tá? 36 milhões de reais para uma empresa multinacional trilionária é troco de pão. Além do reconhecimento público dos fatos e retratação. Vocês estão vendo a retratação. Qual que é a retratação? Roubar uma música do Belchior, que se organizava contra a ditadura, e a Elis Regina morta, que se organizava contra a ditadura, para vender comp. Ai, ai. O relatório final destaca uma carta do presidente da Subsidiária Brasileira de 64, no qual... aí, tá vendo que eu falei? Obrigado, Apolo. O ex-filiado ao partido nazista, Friedrich Schulz-Wenck, elogia a organização da revolta, que havia sido extremamente bem preparada. Ô bicho, sabe o que aconteceu na Alemanha Ocidental com os prisioneiros de guerra nazista? Nada. Quem condenou os prisioneiros de classe 1, quem perseguiu de verdade os nazistas foi a União Soviética. A Alemanha Ocidental virou poleiro de nazista, tá? Eu vou pegar um livro aqui. Vocês jovens que tiverem interesse em saber para onde foram os criminosos de guerra nazista depois da guerra, comprem o Libro Pardo, o livro marrom, Criminales Nazis e de Guerra, em Alemanha Ocidental. Ou seja, o livro marrom, né, os criminosos nazistas de guerra na Alemanha Ocidental, tá? Quer saber, quer estudar sobre os criminosos de guerra na Alemanha Ocidental? Meu irmão, aqui tem tudo. Os caras tudo viraram embaixador, presidente de fábrica, alto cargo na OTAN, vieram para os países todos do Cone Sul, enfim, né? Tem gente que se esquece, o tio é um elefante, o tio não esquece de nada, tá? A correspondência dirigida ao presidente da companhia na Alemanha, outro nazista, demonstra ainda conivência com a violência por parte do Estado. Logo após o golpe de 64, diz o relatório, a filial brasileira da Volks compartilhava da ideologia do regime e, a partir do fim da década de 70, tinha interesses comerciais ao desejar utilizar o maquinário repressivo do Estado para impedir greves. O entendimento dos órgãos é de que tudo era feito não só com o conhecimento da alta cúpula da VW no Brasil, mas também da matriz na Alemanha. Colaboração com a repressão política. Segundo o documento, a empresa demonstrou vontade de participar do sistema repressivo, sabendo que submetia os seus funcionários a risco de prisões ilegais e tortura. A cooperação incluiu a delação de funcionários aos órgãos de repressão, a contribuição com a prisão ilegal, a entrega de funcionários a esses órgãos e o falseamento da verdade sobre a prisão de funcionários aos familiares, colaborando com o desaparecimento forçado, ainda que temporário, nem sempre, né, desses profissionais. Fazia parte do aparato de colaboração, tanto na VW, na Volkswagen, quanto em outras companhias, a contratação de egressos das Forças Armadas para suas equipes de segurança.
Em 1969, a Volkswagen contratou o coronel Ademar Rüde, que montou seu grupo, dando preferências a indivíduos também oriundos das Forças Armadas. Ou seja, a Volks entupiu a própria Volks de P2 para poder reprimir e matar aqueles que eram perseguidos pelo regime ditatorial brasileiro. Rüde, diz o relatório, era influente e foi peça fundamental para que a Volkswagen colaborasse com o sistema repressivo estatal. Ainda há indícios de que a Volkswagen tenha chegado a ajudar materialmente a Operação Bandeirante. Gente, Operação Bandeirante é algo que é importante a gente falar. Então me dá 2 segundos aqui, só porque eu vou abrir uma Wikipédia. Foi só para dar para vocês, tá? Uma leve descrição, tá? Vou ler só 2 coisas que importam. O que ela foi, esse resuminho aqui, e essa parte do financiamento, tá? O resto, gente, vocês já conhecem, já ouviram falar. Isso aqui eu acho que vai ser o bastante para educar, tá? Tá pequena ainda, né? Pronto. A Operação Bandeirante, OBAN, foi um centro de informação e investigação criado pelo comandante do 2º Exército, General José Canavarro Pereira, e composto por membros da Aeronáutica, Marinha, Departamento de Polícia Federal, SNI e também por órgãos do Governo do Estado de São Paulo. Tá? Sabe quem que vai sair, gente, da Operação Bandeirantes? Um sujeitinho nojento, asqueroso, chamado Major Ustra, tá? Nessa época essa bosta ainda era major. Eu acho que era major. A OBAN fora concebida como agente centralizador e integrador das diversas forças militares e policiais, com a finalidade de identificar, localizar, capturar, exterminar os elementos integrantes de grupos subversivos que atuam na área do 2º Exército, particularmente em São Paulo. Não ficaram só em São Paulo, com a finalidade de se destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertencem. Inicialmente funcionou nas dependências do 2º Batalhão de Reconhecimento Mecanizado da Polícia do Exército, na Rua Tal, na cidade de São Paulo. Embora não tenha sido oficializada, né, por mais que era oficiosa, era oficial. Cadê essa porra? Sua fundação foi celebrada em ato solene. Lançada em 1º de julho de 69, poucos meses depois do AI-5, na presença do governador de São Paulo e dos comandantes locais da Marinha e da Aeronáutica, além do comandante do Exército e dos empresários paulistas. Não vou nem te contar, tá, se o pessoal da Volkswagen estava lá. A OBAN acabaria por se converter num grande centro de tortura e morte. A entidade foi, desde o início, financiada por alguns empresários como Henning Albert Boilesen. Boilesen é um lixo humano nazista e colonialista que veio da Dinamarca para fazer merda no Brasil. O Boilesen foi assassinado. Que bom que foi. Tudo que morreu foi pouco. O Boilesen é um daqueles tipos de gente que, se a gente tivesse como ressuscitar as pessoas, valia a pena ressuscitar o Boilesen para ele morrer 2 vezes. Vejam o filme Cidadão Boilesen, tá? Vejam o filme Cidadão Boilesen, tá? O documentário é espetacular, muito importante. A época presidente da Ultragás, que arrecadava, não chama Ultra à toa, tá? O grupo chama Grupo Ultra, tá? Você vai ver quais outros grupos chamavam Ultras, tá? Na Europa, e aí você começa a entender um pouco. Chegando mesmo a importar um aparelho de choque e assistir sessões de tortura. Não apenas assistir a sessões de tortura, como Boilesen criou um próprio mecanismo de tortura chamado piano de Boilesen. Boilesen foi assassinado por um comando da Ação Libertadora Nacional e pelo movimento revolucionário Tiradentes. Vai tarde, vai pro inferno, filho de uma rapariga. O integrante mais notório da OBAN foi o major, à época, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Lembra-se que eu falei disso, que ia se tornar o primeiro chefe do DOI-CODE. Aí agora eu quero ir com vocês até a parte do financiamento.
só porque tem outro nome aqui que é um nome muito clássico, que o liberal adora passar um pano em cima, e é bom a gente expor. Por não ter verbas consignadas em orçamento oficial, a OBAN contou com auxílios de diversas ordens. O governador Roberto de Abreu Sodré cedeu parte das dependências da 36ª Delegacia de Polícia, para onde foi transferida a sede da OBAN. As novas instalações, situadas a poucos minutos do quartel-general do 2º Exército, possuíam 2 entradas. Coube a Delfim Neto, lembra do cara que ia crescer o bolo primeiro, mas na volta ia passar com todo mundo na Disney e dividir o bolo? Esse cara. E a Gastão Vidigal, dono do Banco Mercantil, olha os banqueiros aí junto, reuniram os representantes de grandes bancos brasileiros para pedir fundos, procedimento repetido na Fiesp, né? Os empresários Paulo Henrique Salvaia Filho e Henning Albert Boylen, presidente da Ultragaz, fizeram a ponte entre os empresários e o órgão. Houve ainda outras modalidades de apoio, fornecimento de carros pelas empresas Ford e Volkswagen. Ora, que loucura, gente. A Ford, do Henry Ford, que é citado no Mein Kampf, que é o primeiro americano a publicar O Judeu Internacional nos Estados Unidos, e a Volkswagen, que a gente está falando aqui. Olha que loucura. Houveram ainda as outras modalidades de apoio, né? Os carros da Ford e da Volkswagen, empréstimo de caminhão da Ultragaz e peruas pela Folha da Manhã, o Grupo Folha. Outros doadores privados foram o Grupo Camargo Correia, o Grupo Objetivo, o Grupo Folha, Amador Aguiar, do Banco Bradesco, entre outras. Tá? Aqui ele vai falar mais coisa, eu não preciso de seguir o resto aqui, já deu para vocês entenderem muito bem que esta galerinha é toda farinha do mesmo saco e que este saco é repleto de suásticas, tá? Aqui a reportagem vai continuar falando, né? Vai falando dos benefícios econômicos, tá falando das investigações. Eu, sinceramente, acho que a gente pode passar pro React, porque a gente já conseguiu trazer aqui, tá, a coisa mais importante, que era mostrar quem é essa galera. Eu vi o nome do Lula aqui, eu vou ler o Preso no Pátio da Fábrica. Tarcísio Tadeu Garcia Pereira ainda se recorda do dia chuvoso em março de 79, quando foi preso no pátio da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo por policiais da Rota. Apanhou por 4 horas, foi levado ao DOPS. Acabou liberado após uma negociação que envolveu o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o presidente, a reportagem antiga, Luiz Inácio Lula da Silva, que já despontava como uma liderança de relevo. Militante sindical, Pereira começou a trabalhar efetivamente na Volkswagen em 72 e acompanhou a repressão dentro da fábrica, incluindo a prisão de 7 funcionários naquele ano. Hoje ele preside a Associação Heinrich Plaga, que defende os interesses dos trabalhadores da Volkswagen vítimas de perseguição política. Citamos o próprio. Desde 1975, a Volkswagen já dava para os órgãos de repressão a minha foto, a minha ficha funcional, o nome da minha mãe, a atividade que eu fazia. Para ele, o relatório divulgado nessa quarta é uma prova cabal das digitais da empresa na repressão, embora considera que a Volkswagen não tenha admitido completamente os fatos. Fundada em 55, eu vou terminar de ler e foda-se. A Volkswagen do Brasil foi a primeira fábrica da empresa a produzir fora da Alemanha. Para sua instalação no Brasil, contou com incentivos de políticas comerciais, cambiais e de créditos conferido pelo governo brasileiro. Né, Juscelino? O país é do tamanho de um continente. Nós vamos cruzar ele de um lado a outro com redes ferroviárias integradas, mantendo a soberania nacional e capitaneando esforços para diminuir o custo de produção? Não. Nós vamos ficar de 4, pegar uma mão, colocar na bunda da bunda, pegar a mão, colocar na outra e fazer um GOAT para que caibam todas as empresas privadas do capital internacional para entupir esta merda de carro.
tornando o sistema mais burro de transporte que a gente poderia ter num país das nossas dimensões, né? Mas aí o cu de cheque faz isso e a liberalzada toda bate palma, né? Dá no que dá. Segundo o relatório, isso garantiu à companhia forte influência sobre o governo. Será? Talvez. Como indício é apontado que, apesar das subsidiárias da empresa estrangeira estarem sujeitas ao controle da remessa de lucro e outras taxas, a AVW do Brasil, até a mudança da lei de 74, transferia à matriz alemã, além dos dividendos, as licenças e taxas de consultoria no valor contratualmente estipulado. O que significa dizer que a lei burguesa só serve quando precisa. Né? É proibido? Mas se quiser, pode. João, mudou muito hoje? Absolutamente nada. Você que entende contabilidade pública, você sabe como é que funciona conta CC2 e paraíso fiscal no exterior. Você tem uma offshore, você manda a porra toda. Lembrando, né, gente, que o Brasil ainda não tem tributação sobre lucro. Mas pelo lado bom, nós vamos fazer uma reforma administrativa que vai aumentar a tributação sobre circulação de produto para transferir verba de pobre para rico. Olha que delícia. Por que uma empresa se alinha a este passado tenebroso? Para mim é muito claro, é uma questão de negócios. Gente, quando o presidente da empresa é um nazista, não é só uma questão de negócios, afirma o procurador da República Pedro Machado, que atuou no caso. A empresa não é, por princípio, contra a democracia. Olha a necessidade do pano. A empresa, gente, não é por princípio contra a democracia. Ela só é capitaneada por nazistas à época, tá? Só isso. Só isso. Né? Fim. Ao longo de anos de investigação, o depoimento Ao longo dos anos de investigação, o depoimento de 2 ex-empregados da fábrica com detalhes sobre as torturas impactaram Machado. Que bom, né? Isso chama a atenção para que cuidemos bem da democracia, para que não tenhamos saudosismo dessa época. Infelizmente liberal. O ovo da serpente tá aí. Não adianta, tá, gente? Fascismo e nazismo são o botão de emergência do capitalismo. Toda vez que for necessário, vai apertar de novo. O MPF tem a expectativa de instaurar mais inquéritos sobre o envolvimento de empresas, inclusive estatais, com a repressão na ditadura. Como parte do acordo com a VW, uma verba será destinada à Unifesp para financiar linhas de pesquisa nesse sentido. Troco de pão. Passadas décadas desse período tenebroso, nenhuma pessoa jurídica ou física foi condenada judicialmente a reparar danos. É lógico, né? A anistia irrestrita para todo mundo. Anistia para vagabundo. Um dia, gente, sabe quando que vai acabar a anistia no Brasil? Quando nós acabarmos com a falsa democracia e o Brasil tiver a sua segunda e verdadeira independência. Nesse dia a anistia termina. Isso mostra o quanto a sociedade brasileira, especialmente a justiça brasileira, tem sido permissiva com graves violações aos direitos humanos cometidos na ditadura. Gente, a justiça brasileira é brutalmente permissiva, com graves violações aos direitos humanos, ponto. Não foi só durante a ditadura, tá? Então eu queria primeiro trazer esse texto para vocês saberem quem é Dona Volks, o que fez Dona Volks, porque nós, comunistas, sabemos muito bem o que vocês fizeram no verão passado, tá? Vamos começar o react aqui. Eu peço desculpas a todos vocês pela digressão, mas eu acho que era muito importante a gente falar disso, porque isso é algo que ainda é muito pouco conhecido. Inclusive, gente, o estudo da nossa história é muito pouco feito. Muito pouco feito. Tem muita gente abnegada, os professores tentam, mas ainda assim, cara, o brasileiro conhece muito pouco da história do Brasil, tá? Então a gente precisa de quê? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Apenas que busquem comercimento. Você deve ter visto que a Volkswagen lá fez um comercial que trouxe a vida a Elis Regina, daí tem toda uma polêmica em cima. A gente foi atrás do melhor conteúdo do YouTube brasileiro a respeito disso. Quem é que fez? Essa abertura do Meteoro é maravilhosa, né, gente? Eu acho isso lindo, cara.
Você colocou mesmo um post pregando a separação do Nordeste no seu Facebook, Patrícia? É o Maurício Ricardo, um pioneiro da internet brasileira e que muitas vezes não é acreditado como aquilo que é, né? Maurício Ricardo tá aí desde que a internet era feita de madeira, tá? Maurício Ricardo é um progressista, gente. Ele é um homem progressista. Eu gostaria muito que Maurício Ricardo se radicalizasse cada vez mais com o tempo. O convido, né, a terminar de atravessar essa ponte, tá? Maurício Ricardo é um homem lá de Beraba. Então um salve pro Triângulo. Um homem de uma incrível capacidade de... Agora eu tô na dúvida, ele é de Berlândia, né? Berlândia. De adaptação. Esse cara tá aí desde que a internet surgiu, tá sempre feita de fazendo bambu. Alguma coisa relevante, tá sempre cumprindo Berlândia, um papel Berlândia. decisivo de um jeito ou de outro pra cultura e pra comunicação do Brasil. Vem, Maurição, vai ter bolo, cara. Aqui no comunismo é super legal. Tem bolo, tem camaradagem, a gente se apoia quando as coisas tão difíceis. É muito bacana. Vem, vai ter bolo. E é uma opinião que eu valorizo pra cacete. Aquele povo está muito atrasado culturalmente. É isso. Patrícia, tô chocado, eu vou me separar de você. Pra não ser o chato que problematiza as coisas, o comercial é lindíssimo. E a Maria Rita merece muito ter esse registro com a mãe. Eu vou começar desse ponto. Será que dá pra fazer uma crítica a esse comercial sem ser uma crítica à Maria Rita? E eu acho que eu começo daí. Eu vi o começo das críticas a esse comercial me perturbaram muito, porque era uma coisa assim, aproveitando a imagem da Elis Regina, se pode ou se não pode colocar a imagem da pessoa que morreu, se os herdeiros têm o direito ou não têm o direito de fazer isso. Eu sinceramente não quero tocar nisso, porque não sou eu que vou dizer o que alguém pode fazer com a imagem da própria mãe. E como ela trabalha esse luto, essa falta, assim, é um negócio que, cara, eu acho que não me cabe falar sobre isso. Olha, eu entendo o que a Ana tá falando aqui, mas assim, gente, eu vou me permitir ser muito sincero, tá? Eu não sei, eu não tenho como julgar qual é o conhecimento da Maria Rita sobre a participação da Volkswagen na ditadura, tá? Eu acho, cara, que a esmagadora maioria dos brasileiros sequer sabe disso. Sabe? Eu acho que sequer sabe disso. Eu tenho essa impressão, tá? Que muita gente não deve nem saber que... Sabe? Não sei se sabia, não sei se não sabia, sabe? Eu acho que se ela sabe da participação ativa da Volkswagen na ditadura, sabendo quem foi a mãe dela e como que a mãe dela se posicionou, aí eu acho paia. Você entende? Porque eu acho que também, gente, o problema não é nem, ela quer fazer um negócio com a mãe dela, é importante pra ela, tal, beleza, show, eu não vou questionar isso. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe, né? É uma pessoa que perdeu a mãe cedo, é uma possibilidade de ter uma participação, pode ser importante psicologicamente. Não é julgamento aqui, não tenho julgamento nenhum. Eu só acho que se ela sabia da participação da Volkswagen na ditadura e pensando quem era a mãe dela, aí é paia. Mas eu acredito que ela não sabia, entende? Porque eu não consigo imaginar que ela, sabendo de tudo que a Volkswagen tem, sabendo quem que a mãe dela era, e ela sabe quem que a mãe dela era, ela não vai saber quem que a Volkswagen era, que ela faria dessa forma. Sabe, agora, concordo, mas precisa ser uma propaganda de carro, não podia ser um show, não podia ser não sei o que. Velho, aí, né, meu irmão, é o capitalismo, mas eu acho essa campanha um desastre. Se não pode, e o quanto isso significa pra ela também, estar no comercial com a mãe, e cantar com a mãe, e ver a imagem da mãe. Puta, eu não tenho
como imaginar o impacto que isso tem para uma pessoa, e acho que aí a gente não deve tocar, não. Mas é um problema, porque como nossos pais, é uma crítica feroz, tanto a nossa incapacidade de realizar a nossa promessa de mudar o mundo quando somos jovens, o que nos faz acabar repetindo os erros dos nossos pais, quanto ao mercantilismo dos artistas que nos inspiram com sua revolta e depois se tornam milionários acomodados. Né? É, né, cara? Então, assim, ô velho, é isso, cara. É isso. Sabe, assim, é de um revisionismo histórico absurdo. Absurdo. E a escolha de tudo, cara, é assim, cara, sério, eu imagino 3 bolsas de jaqueta puff falando, meu, que ideia disruptiva, meu, vamos colocar a mãe e a filha com a música, sabe? Que eles ainda são os mesmos e vivem, por quê? Porque eles vivem dirigindo combis, porque é isso que é sobre a música, tá ligado? Que é ser igual e tal. Então, assim, sabe, velho, é uma ideia burra. É uma ideia burra. Eu sequer sei se o publicitário que pensou isso tem qualquer noção de história, sabe? Eu acho que, sinceramente, o publicitário que pensou isso não consegue sequer entender a crítica da música. Ele tá ainda somos os mesmos e vivemos os dois dirigindo Kombi. Sabe, velho, é uma ideia burra, é uma ideia antiética, sabe? É um negócio de doido, cara. E o coitado do Belchior ainda apanha de tabela, né? Belchior que é um cara que, assim, se dedicou à luta para um caralho. Nossa, velho, então assim, eu também não sei, cara, até que ponto eu prefiro acreditar que essa galera não saiba, sabe? Porque é tão nojento, é tão aviltante, sabe? É tão nojento e aviltante a gente pensar que, sabendo, se deturpa isso por valor publicitário para ganhar o dinheiro e tal. É escancarado, cara. Essa propaganda, de certa forma, ela foi, entre aspas, boa, porque ela escancara, né, os malefícios do capitalismo tardio, cara. Sabe, assim, ela rasga o véu e mostra a face demoníaca da coisa. Só que, assim, quando a gente ouve casco, né, 99 vezes a cada 100 é jumento, uma vez é a zebra e nunca é um unicórnio. Então também a gente tem uma tendência a pensar na burrice antes de pensar no mau caratismo, sabe? Então fico, né? Mas mau caratismo, burrice, nazifascismos 3 a 88 por hora, né? Que texto, hein? Puta que pariu. Não tem muita coisa que eu possa acrescentar, Ana, só a minha eterna insatisfação com o fato de que a publicidade tem na mão uma parte muito grande da cultura. A publicidade define como vai ser feito o cinema, como vai ser feita a música, define como vai ser feita muita coisa, né? Quer ver um exemplo disso? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para a riqueza. O desenho He-Man, por exemplo, né? Tinha uma liçãozinha no final. Foi feito para te educar? Não. Foi feito para vender bonequinho. Foi criado pela Mattel, que é a fábrica de brinquedo. Então, quando toda a cultura é definida pela publicidade, tudo é criado com o intuito de vender alguma coisa. Vamos lembrar de Dona Lena Riefenstahl aqui, né? Vamos lembrar aqui, né, que isso, né, os mass media vão ser muito operacionalizados pelo fascismo, pelo nazismo. Então, Dona Volkswagen tem uma longa história de aprendizado,
da Alemanha nazista, né? Vamos lembrar aqui do Goebbels, né? Então, assim, é de cair o cu de dentro da bunda, mas é a realidade do capitalismo, gente. Né? Compre, obedeça, they live. Eu não sou um cara radical. Eu acho que alguma coisa pode ser criada para vender alguma coisa. Tudo bem que o propósito de vender exista aqui e ali, mas tudo é foda. Veja, o que define se é arte ou se é cultura não é o fato de vender ou de não vender. Mas por aí, você pode ter coisas que são feitas para vender, são arte, são cultura do mesmo jeito, mas tem que ter um espaço também para as coisas que não são feitas para vender, porque, de novo, este não é o critério. Super concordo com a Ana, só que a gente tem que dar um passo além. Gente, o que é uma mercadoria para o capitalismo? Absolutamente tudo. A partir do momento em que o homem se torna mercadoria, tudo é mercadoria. Se ainda não é mercadoria, já está mercadorizado enquanto horizonte de possibilidade. Das amizades na Steam à cultura, à arte. Gente, vamos inclusive lembrar, né, que a transformação da arte em mercadoria foi um dos primeiros grandes passos de acumulação primitiva de capital. Não é à toa que os grandes marchands, que os grandes mecenas eram também os grandes banqueiros de Veneza, as grandes ligas hanseáticas da Holanda. Entende? Tudo é mercadoria para o capitalismo. Nós somos mercadoria para o capitalismo. Tanto que nós estamos vendo uma mulher morta voltar à vida para vender um produto de uma empresa que colaborou com o regime que ela combatia. Porra, meu, isso é muito Black Mirror. Então, se vai bem, se não vai bem, se vende, se não vende, o que é ir bem também, né? Não é o critério para definir. Só que sabe como é que faz para existir essas coisas? Lei de incentivo à cultura, apoio estatal, porque nem tudo é feito para vender. O senhor acha que o projeto na cultura tem que dar lucro? Não, isso não é o caso. O que existe é uma diversidade, a área cultural Sérgio Rouanet do caralho. Extremamente heterogênea, existe uma variedade muito grande de situações, existem alguns empreendimentos culturais que podem ser medidos segundo parâmetros de mercado e outros que simplesmente não são. Ó, o Zuzuka citou uma frase maravilhosa aqui, né? Quando o lucro é sagrado, a dignidade é profana. E é isso, gente. É isso. Esse aí é o homem Lei Rouanet, tá? Este homem é a própria Lei Rouanet, tá? Este é o Lei do Adnet, ele mesmo, tá? Que, porra, cara, os trabalhos dele escreve maravilhosamente bem, tá? Se você quiser ler sobre cultura, leia o Serjão da Massa. Muito bons os trabalhos do cara, tá? Só que aí, gente, a gente tem que entender que no espaço do capitalismo a cultura sempre vai ser mercadorizada, mercantilizável, mercantilizada, tá? A ruptura que se pode dar com isso se dá ainda dentro do liame do sistema. A lei de incentivo à cultura só funciona por remissão fiscal, tá ligado? Então o que ela faz em última instância? Ela concentra renda na mão dos grandes detentores de renda, na mão das grandes empresas, na mão do grande capital. Ou seja, mesmo quando a gente possibilita formas menos mercantilizáveis de se tornarem objetos culturais plurais dentro do capitalismo, ainda se faz isso concentrando dinheiro na mão da burguesia. Percebe? É foda, meu irmão. Então, uma política cultural sóbria e pragmática é que dá um tratamento diferente a coisas diferentes. Você pode participar aqui do Clube do Fim mandando um áudio pra gente. Cadê meu telefone? Tá bonita demais a edição dos meninos, não tá, cara? Tá bonita demais a edição. Ai, gatinho! Oi, gatinho! Tem o telefone, tenho certeza. Aqui, ó. Rola um grupo no Telegram, você manda o áudio pro nosso grupo, né? E eu toco esse áudio aqui.
Para participar do grupo, clique em Seja Membro, certo? E aí vamos deixar a propaganda porque o trabalho do Meteoro é gigantesco e necessário, tá? Mantenha o canal funcionando, gente. Hoje sobre o que é ser brasileiro. Esse é o tema aqui da nossa redação do Enem. A gambiarra, galera. A gambiarra que faz a gente ser brasileiro. Quando eu tava apresentando, eu realmente... A gambiarra faz a gente ser brasileiro. Gente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. O tio tem um total de 1 ponto de luz nesse quarto. Mas a gente liga os 2 computadores nessa maravilhosa régua de 8 coisas que tá ali no fundo, tá? Desculpa, por que chora, bombeiros? Por que choram, bombeiros? Tá chorando, sente a pressão, neném. Realmente não ouvi essa participação porque ela foi adicionada posteriormente pela edição, mas tenho certeza que tava maravilhoso. Parabéns aí pra quem gravou. Vai tomar no cu, cara! A minha dor foi perceber que os publicitários... A minha dor foi perceber... Né? Olha só, perceba a fina ironia desse homem, cara. Perceberam, tanto que pulam as partes mais problemáticas da letra. Aí. Uai, caiu a internet. Voltou? Tá transmitindo aqui, gente. Oi, voltou. A internet caiu aqui em casa, gente. A internet caiu aqui em casa. Não fui eu que mexi no fio, não, mas fica tranquilo que a gravação é local, tá? Então tudo será salvo durante a gravação e o pessoal do YouTube vai ficar confuso, porque eu vou parar, vou falar voltou, eles falam voltou porque se não caiu e é isso, tá? O que acontece aqui, né? Vocês que perderam, nosso querido MR, menino Maurício Ricardo, estava falando aqui, a minha dor é perceber que os publicitários perceberam, né? Em que sentido? Porque, gente, cortaram as partes mais doidinhas da negócio, né? Eita, que é esse Steam voltando aqui do nada na tela, tá? Volta, Steam, você tá doida, Steam? A Steam voltou, gente. A Steam voltou aqui em cima do nada. Hoje o trem tá muito doido, né? Então o que aconteceu? Os publicitários optaram por cortar, tá? Por cortar as partes, entre aspas, sensíveis da letra. Quais são as partes sensíveis da letra? Qualquer parte da letra que mencione qualquer coisa que possa fazer as pessoas lembrarem de que estamos falando de uma empresa colaboracionista com a ditadura brasileira. No comercial, mãe e filha não cantam. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Que é uma claríssima alusão à ditadura militar. A ditadura militar. Perfeito. Mas isso é problematização. E problematização, no conteúdo, isso é um repelente de anunciante. Então, é óbvio que o anunciante não ia passar o repelente de anunciante. Será que se o Belchior e a Elisa estivessem por aqui para autorizar a música e topar participar do comercial, essas questões seriam ignoradas? Depende. De quanto? Né? O capitalismo, gente, ele tem essa tendência de chegar no limite da pessoa, né? E existe um momento onde o dinheiro na mão é a cueca no chão. Sei lá, o Belchior no final da vida tava bem fudido, tá? Ele até desapareceu uma época e tal. E dizem que a família dele também, né, sobrou vários nada, né? Mas eu fiz show com ele porque me encontro. Na reportagem, o advogado da ex-mulher disse que se passaram 2 anos desde o último contato com a família. Ela quer receber na justiça pensões que alega estarem atrasadas. Então, Ana, o Belchior
sabe? Nesse momento da vida dele, eu no lugar dele pegaria a grana. É difícil a gente falar isso, faria, não faria, né? Porque tá um exercício de hipótese, assim, um exercício hipotético com as pessoas que já morreram. Acho que não vai a lugar nenhum. Dito isso, eu não acho que Belchior e Elis, em particular, fariam isso. Não. Eu acho que muito artista que viveu o passado faria isso sem o menor peso na consciência. Faria. Porque as pessoas... Gente, nesse ponto eu super vou concordar aqui com Dona Ana de novo, né? Por quê, gente? Porque eles morreram, né? O Belchior não, a Elis morreu muito jovem, né? Mas a Elis era uma mulher de muita luta. O Belchior sempre foi contra e ele não mudou as suas atitudes, né? O Belchior era muito esquerdomacho das ideias? Às vezes sim. Justifica? Não acho que justifica. Acho que ele faria? Não sei. Talvez se o calo apertasse, a grana precisasse, né? Agora, qual diferença que isso faz? Nenhuma. Qual que é o maior absurdo aqui? É a família de A ou B acertar uma grana, que deve ser uma grana gigantesca, gente. Porque assim, nós estamos falando na propaganda da Volkswagen com nomes importantes. Nós estamos falando na casa de 7 dígitos pra cima aí, tá? Esse que é o grande problema? Não. O grande problema é uma empresa colaboracionista da ditadura que perseguiu e ajudou no assassinato de várias pessoas, que se recusou a admitir, que deu dinheiro do pão para dar um cala-boca na justiça, ver uma propaganda dessa e aprovar como se nada nunca tivesse acontecido. Sabe? Belchior foi um macho escroto, abandonou filho e tal. Beleza, velho. É verdade. Como vários outros, cara. Agora, eu não tenho como conjecturar, isso aí é sexo dos anjos. O que não é sexo dos anjos é a forma como a Volkswagen representa maravilhosamente bem o que é o capitalismo. O que é a opressão, o que é a exploração, como que a ideologia funciona. Isso aqui é o claro aqui que a gente tem que discutir. Precisam comer e chega uma hora também que as pessoas mudam, né? E elas passam a ser um pouquinho mais conservadoras. De novo, não tô dizendo que Elis e o Belchior fariam isso, tá? É porque dessa hipótese não adianta nem a gente pensar. Belchior explica que não aceita falar sobre o que considera de caráter privado, a família e questões financeiras, como as supostas dívidas e os carros abandonados. Seguinte, eu não vou responder essa pergunta. Eu não tenho o menor interesse na vida privada de nenhuma pessoa, sabe? Nada, em nada. São perguntas sem respostas porque eles não estão mais aqui. Elvis Presley dirigiu um carro da Fiat dia desses. Uma vez o Bruno Sartori, especialista em deepfake e gato, me disse: Maurício, um grande uso no futuro pro deepfake vai ser trazer mortos à vida para as pessoas matarem saudade. Aí eu falei, não, isso é muito mórbido. Gente, isso não é nem um pouco mórbido, isso é brutalmente humano, né? Se fosse usado simplesmente para as pessoas matarem saudade dos seus antepassados, vamos lembrar aqui, né, gente? Boa parte das religiões faz o culto dos seus mortos. Parte desses mortos são deixados em casa, em vários lugares, né? A questão não é essa. A questão aqui é outra. É transformar gente morta em produto. É ultrapassar ainda mais uma barreira da exploração e da mercantificação das coisas, tá? Que é tornar gente morta vendedor de carro, tornar gente morta vendedor de qualquer coisa, tá? Isso sim é vilipêndio de cadáver. Eu inclusive sinceramente acho, se eu fosse do Ministério Público, tá? Eu entrava contra a Volkswagen por vilipêndio de cadáver, tá? Acho que dava inclusive uma tese fenomenal pra gente pensar em direito nesse ponto,
tá? Gente morta como ator vendendo produto é vilipêndio de cadáver. Passou um tempo, ele me mandou um link, acho que de uma família que fez isso, pagou pra fazer isso. E hoje no TikTok tá na moda fazer deepfake com gente famosa que morreu. Tem as questões relativas à tecnologia envolvida aí, né? De quem que é aquela voz, é ela mesmo, não é ela mesmo? Como é que é? A Ana aí, eu sempre dou a carteirada por ela aqui, estuda a interseção entre arte e tecnologia. Ixi, essa é uma esquina conturbada. E ela é publicitária. A questão da inteligência artificial. Também acho um ponto inútil, assim, é a Elis Regina, não é a Elis Regina, se está, né, revivendo a pessoa que morreu ou não, porque isso também era possível de fazer com edição, né? Ela só dá, a inteligência artificial vai dar um pouco mais de realismo, que nem é total, a galera tava apontando mesmo, nem é assim essas coisas por enquanto, depois pode ser que venha a ser, e também não é essa a questão, assim, ela dá um pouco mais de realismo para coisa, para algo que já acontecia, já era passível de acontecer antes. Gente, recomendo a vocês que vejam o react que eu fiz ao vídeo do Antídoto. E se não quiser ver o meu react, cara, só vê o vídeo do Antídoto. Tá? A discussão que ele tá fazendo de inteligência artificial é maravilhosa. Tá? É maravilhosa. E assim, cara, a única coisa que eu vou repetir ad nauseam, cara, é que a gente nunca pode fazer uma análise, nós que somos materialistas, fora da realidade material. A realidade material é que o nosso modo de produção é baseado na exploração do homem pelo homem. Toda e qualquer tecnologia sob o controle de um modo de produção exploratório será exploratória, irá causar exploração, né? A gente não precisa achar que tecnologia tem senciência, gente. Tecnologia é ferramenta. A forma como ela é usada é definida em última instância pelas condições materiais na qual ela está ensejada. É isso. Aí fica ruim até para a Volkswagen, porque no relatório do MP, a pedido de sindicatos e da Comissão da Verdade, chegou-se à seguinte conclusão. Olha só! Obrigado, Apolo! Não é que o homem foi olhar o mesmo relatório que eu? Olha isso, hein? As grandes mentes aqui, hein? Que doideira, hein? Que doideira, meu. Claro que a Volkswagen estabeleceu por disposição própria uma intensa relação de contribuição com os órgãos de repressão política, muito além dos limites da fábrica. A empresa demonstrou vontade de participar. Vocês já ouviram esse texto antes hoje? Do sistema repressivo, sabendo que submetia seus funcionários a risco de prisões ilegais e tortura. Definitivamente, esse é meu ponto, não era a melhor música para comemorar os 70 anos da empresa no Brasil. Início eu concordo. Né? Talvez um comercial tocando Wagner. Né? Completamente com o Maurício Ricardo. Eu achei que ele foi fenomenal no seu comentário. A questão é a escolha da música para a propaganda da Volkswagen. E aí, o que eu diria é, acho que a Volkswagen se deu muito mal nessa. Um monte de gente falou que se deu bem, porque, né, todo mundo falou da propaganda, todo mundo viu a Kombi, que tá bonitinha, realmente, tá, tarará, divulgou, falem mal, mas falem de mim. Mas a questão é essa, entrou-se numa discussão sobre, porra, Volkswagen falando, né, vendendo carro com uma música que fala sobre ditadura e a participação da Volkswagen na ditadura. E aí foi muito bom nesse sentido, por quê? Porque agora muita gente que não sabia vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo, né? Se deu mal na nossa bolha, vai dar mal para pouco, mas ainda assim vai ter uma função, né, de educação. Muita gente não sabia. Que bom que agora vai ter mais gente sabendo. Agora, não basta a gente saber, a gente precisa se organizar,
né, para acabar com esse fantasma da anistia da ditadura. Isso só vai acabar, gente, na hora que acabar a anistia. Isso só vai acabar quando as pessoas, as empresas forem punidas pelos crimes que elas cometeram contra a humanidade. E aí essas coisas começam a aparecer, né? Começam a borbulhar ali. Ó que massa, tem uma bateria eletrônica ali atrás da ANSA, vocês viram? Aqui, ó, aqui no fundinho a bateria eletrônica, que doido, cara. Se tivesse uma casa com espaço, eu ia adorar ter um trem desse, cara, divertido demais. Nu. Começam a aparecer, né? Começam a borbulhar ali. Ah, é de Guitar Hero? Eu achei que era... Não, desculpa, eu achei que era uma bateria eletrônica de verdade e é um controle da Logitech para submarinos, tá? Desculpa, eu que me confundi. É um controle de submarinos. Ou seja, uma oportunidade menos pra gente ficar nesse buraco aí de inteligência artificial, se pode, se não pode, e discutir de fato o papel das grandes empresas no país no apoio à ditadura. Aí eu deixo a recomendação que eu tinha deixado lá antes da gente começar a gravar a live, gente. O Estranhas Catedrais. O Estranhas Catedrais é muito bom, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o link da tese do Pedro Henrique Pedreira Campos, que virou o Estranha Catedrais. Dica, sabe quem que orientou? A Virgínia Fontes, né? Esta mulher maravilhosa, este colosso da classe trabalhadora, que é a professora Virgínia, tá certo? Então fica aí a dica para quem quiser começar a estudar um pouco mais sobre o assunto, né? A gente deixa a bibliografia. Então que sirva para isso e que a gente não esqueça nem do papel da Volks e aliás que a Volks também não esqueça, e quem sabe começar a admitir o próprio papel, vir a público, falar sobre isso e tentar fazer algum tipo de reparação, hein? A gente sabe o que acontece, né? O crime ocorre. O que acontece? Nada acontece. Depois vem o quê? Feijoada, né? Crime ocorre. Nazismo ocorre. Nada acontece. Einstein. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! É isso, Brizolão. Habla e habla. Meus amores, muito obrigado por terem estado com o tio nesse react. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aí. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde